Evangelho, domingo da terceira semana do tempo da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com um dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhe respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram, quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse aos vinhateiros: Já faz 3 anos que venho procurar figos nesta figueira e nada encontro. Corta, porque está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar frutos. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da terceira semana do tempo da Quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos entrega hoje o 13º capítulo do Evangelho de São Lucas. Diante de Jesus apresentam-se alguns que fazem a narrativa de um ato de brutalidade cometido por Pilatos contra um grupo de galileus que são mortos durante a oração no templo, e o sangue deles vem misturado com o sangue das ofertas em um ato de grande profanação ao Deus de Israel. Em seguida, Jesus mesmo vai lembrar um episódio sobre uma outra morte repentina que acontece na vida de 18 homens que estão trabalhando na torre de Siloé, quando acontece o desmoronamento. Em ambos os casos, o Senhor faz referência ao fato de não serem eles mais pecadores do que os outros homens para merecerem aquilo, reconhecendo que o preço do pecado é a morte, mas não atribuindo aquele tipo de morte ao pecado que eles cometeram. Porque o Senhor quer lançar mão desse episódio para dar-lhes a compreensão de uma realidade para além desse episódio. Assim como sobre a barca fez referência à falta de pão que discutiam os discípulos, para falar do fermento dos fariseus. Jesus quer observar que tanto uns quanto outros não tiveram tempo para se arrepender de suas faltas e converterem-se. Quando iam oferecer o sacrifício, foram mortos. Os outros, repentinamente, morreram. E Jesus diz: Bom, estejais atentos, convertei os vossos corações, porque senão morrereis como eles. Ou seja, sem ter completado o tempo de comunhão com Deus,
Mas se vós não vos converterdes, disse o Senhor, ireis morrer todos do mesmo modo. O tempo da Quaresma nos foi dado como um tempo de reconciliação. O tempo da graça de Deus para que, através dos exercícios do jejum, da penitência, da abstinência, da esmola, possamos abandonar os pecados e vivermos uma autêntica conversão. Qual é aquela situação de pecado que ainda espera por uma verdadeira conversão na sua vida? Qual é aquela situação de vício que ainda é preciso que Deus intervenha com grande força e potência para que ela acabe definitivamente? Esse é o tempo de pedirmos ao Senhor essa graça e de nos comprometermos na nossa liberdade em praticarmos o que é justo, o que é bom, o que nos ensina o nosso Senhor, a fim de que esses ramos secos da videira sejam cortados e ela possa enfim frutificar. A parábola da videira, da figueira, contada pelo Senhor ao fim do texto de hoje, nos traz um testemunho de amor muito grande, pois aquele agricultor toma sobre si a sorte da figueira. Pelo seu proprietário, há 3 anos ela não dá frutos. Então não se trata de pouco tempo, meus irmãos, mas já faz um longo tempo que não frutifica. Mas o agricultor, olhando a sorte que toca aquela figueira, ou seja, vendo o seu destino, faz-se à frente e intercede para que o tempo seja dado mais uma vez em favor dela. E ele mesmo se compromete por ela. Ele mesmo se aplicará, dando do seu tempo, da sua disponibilidade, do seu trabalho, do seu sacrifício pessoal, para ajudá-la a produzir frutos. Assim também o Senhor oferece nesse tempo da Quaresma todos os meios necessários para que o nosso coração novamente frutifique. Talvez as raízes estejam mais secas e ele se propõe a cortá-las, a virar a terra, a adubar, a dar água. Como percebemos no texto, o terreno não é infértil. A presença da árvore é que é inútil, que não gera absolutamente nada. Aquele agricultor, olhando a condição dessa árvore, a toma consigo por 1 ano, para que ela possa gerar frutos. Toma, Senhor Jesus, o nosso coração em vossas mãos. Nós vos pedimos, Senhor, perdão e misericórdia por todas as situações de pecado que ainda persistem na nossa vida. Te pedimos, Senhor, perdão e misericórdia por todas as nossas faltas. Te pedimos, Senhor, perdão e misericórdia por todos aqueles vícios que ainda persistem há anos de permanecerem. Queremos romper definitivamente e pedimos, Senhor, a sua ajuda com todas as situações de pecado que ainda permanecem, a fim de que os frutos aconteçam. Os frutos não aparecem, porque muitas vezes essas condições de pecado perseveram em nossas vidas. Por isso queremos romper definitivamente com todo o desejo, com todo o compromisso, com toda a aliança de vontade que nos acompanha, Senhor, a fim de que as suas mãos cuidem profundamente de nós e nos dê a graça de produzirmos os frutos da vossa misericórdia e do vosso amor nessa Quaresma. Toma, Senhor, a nossa vida, a nossa história.
pois lhe pertencemos, somos seus, e pedimos que o vosso amor e os vossos cuidados triunfem sobre nossas almas, e nesse tempo da Quaresma já apresentemos os frutos agradáveis ao vosso Santíssimo Coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria e de São José, desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.